Alô, amigos, alô, internautas de todo o Brasil. Qual é o X da questão de hoje? O X da questão de hoje é a CPI da Petrobras e as investigações da Operação Lava Jato. Pois bem, os senhores já sabem que nós temos uma parte processual já avançando. Eu explico. A Justiça Federal de primeira instância de Curitiba, Paraná, o juiz Moro, ele já fechou 2 processos, ou seja, ele já deu a sentença definitiva de 2 processos. Ele deve ter mais de 10 processos, mas 2 já terminaram. Lá em Curitiba estão os donos das empreiteiras, os intermediários, o Youssef, o Roberto Costa, que faziam intermediação, enfim, lá estão todos aqueles que não são autoridades federais. Por quê? Porque as autoridades federais têm foro privilegiado. O deputado federal, o senador, o ministro, o presidente da República, assim como o governador de Estado é o Superior Tribunal de Justiça, mas também é um foro especial. O Supremo Tribunal Federal é o único tribunal no Brasil que pode dizer assim: eu autorizo a investigação do senhor fulano de tal. Para investigar, para a Polícia Federal investigar. Não pode investigar sem ordem. Então o que acontece? Todos aqueles políticos envolvidos na roubalheira, o Procurador-Geral da República, o Dr. Janot, ele fez um pedido para o ministro, que é o ministro relator do processo, que é o Zavascki. O que ele pediu? Ele disse: olha, ministro, eu peço ao senhor autorização para investigar as seguintes pessoas, por isso. Aí o ministro fala assim: sim, pode investigar. Aí o que ele faz? Ele manda a Polícia Federal fazer este trabalho. Depois que esse trabalho estiver pronto, o ministro Teori Zavascki vai mandar esse trabalho, se for para ele, vai mandar para o Janot de volta. Com você, se vira aí. O Janot vai estudar aquilo e vai dizer assim: eu vou denunciar o deputado federal, eu vou denunciar o ministro, eu vou denunciar a autoridade X, Y, Z pelos crimes tais. Aí então começa o processo judicial do Supremo. Entenderam? Agora, tem um negócio que já foi feito muitas vezes, uma CPI, e que não tem dado certo. Mas por incrível que pareça, essa CPI tem sido, hoje, por exemplo, no começo de semana, não tem um dia que não seja notícia a CPI da Petrobras. Por quê? Porque estão trabalhando mais ou menos direito, etc. O caso da Lava Jato, como você sabe, é um caso complexo. É por isso que nós vamos nos socorrer da experiência e da lucidez do Dr. Éder Xavier, advogado, militante na região do ABC, vereador à Câmara Municipal do município, escritor e jornalista, e que está acostumado a analisar fatos complexos como este. Doutor Éder, o senhor acha que através da CPI poder-se-á chegar a outras pessoas importantes que não foram até agora localizadas? Ney Gonçalves Dias, você aí que acompanha o X da Questão pela TV SC São Caetano, Nossa Cidade é o canal. Esse tema que a produção nos traz é um tema atual e que envolve a maior empresa, uma das maiores empresas do mundo, uma das maiores do mundo. E do Brasil, certamente, é a empresa de grande esperança do povo brasileiro. Porque o pré-sal foi anunciado como uma dádiva. Em alguns momentos, pela fala do PT, e aí Lula, Dilma, etc. Você não sei se lembra, a hora que ele foi lá na Petrobras, sujou a mão de petróleo, né? O Lula com o dedinho dele complicado ali. E a gente pode imaginar assim, Deus realmente é brasileiro, viu, Ney?
Porque um dos custos alto é a energia. E aí descobriram uma reserva de petróleo de montante muito expressivo, a ponto até da Venezuela, petroleira, ficaram ali, ainda era vivo o ex-presidente da Venezuela, o Chávez, e ele disse, Brasil petroleira, né? Então, países que têm muito petróleo historicamente ficaram preocupados com as reservas do pré-sal. Então a Petrobras é uma grande empresa. Mas a pergunta é, CPI, a CPI, do ponto de vista estratégico, institucional, a CPI é um instrumento, assim como em outra situação temos o habeas corpus, é um instrumento muito, muito importante a CPI. Mas como tem uma dose política enorme na CPI, eu não venho acreditando muito em CPI há muito tempo, Comissão Parlamentar de Inquérito. Entretanto, Ney, como está hoje a situação política nacional do próprio PT, tenho para mim ser muito importante e auspicioso uma CPI nessas condições políticas. Uma CPI que, pelo embate político, possa realmente trazer a verdade do que aconteceu na Petrobras. E queira Deus que esse prescrutar na maior empresa brasileira, através do Poder Judiciário e da CPI, o poder político da CPI, possa ampliar os espaços de investigação que também se situam em outras áreas, não só da Petrobras, mas em outras áreas que envolvem dinheiro do povo brasileiro. Por exemplo, o BNDES. Como seria importante nós, hoje, fazer o mesmo trabalho na Justiça e no Parlamento a respeito do BNDES, os milhões e milhões de dinheiro do brasileiro que foram para essa ou aquela empresa que até faliram e quebraram. Mas, então eu creio sim, eu creio que uma CPI nos dias de hoje, Ney, poderia muito ajudar a desvendar. Você vê agora nesse momento nós temos deputados que estão em Curitiba, né? E aqui em Curitiba para ouvir o doleiro, ouvir todos os que estão envolvidos lá, esses que não têm foro privilegiado. Olha, tem uma notícia hoje, empreiteiras investigadas pela Operação Lava Jato e impedidas de participar de novas licitações da Petrobras esperam receber 24,3 bilhões da estatal nos próximos anos, graças a contratos antigos que continuam em execução. Olha só como a CPI pode criar uma situação favorável, não é, Ney? Como é que pode haver um rombo efetivado, agora já todos os indícios de verossimilhança no que aconteceu de atos contra o erário, atos praticados na parceria, funcionários da Petrobras, de primeiro ou segundo escalão, junto com empreiteiras as maiores do Brasil, talvez empreiteiras maiores do mundo também, né? Como é necessária essa tal da CPI, para que a gente possa verificar esse tipo de situação. Olha, houve um prejuízo de tantos milhões, 30 milhões, 20 milhões, agora aparece um número também, viu, Ney? Não está bem certo, lá no balanço puseram 6 bilhões, mas não é bem assim, agora está aparecendo outros números. E ao mesmo tempo as empresas que se coluíram para malversar o dinheiro do povo na Petrobras, elas terem a ousadia de querer receber 24,3 bilhões. Como é que faz? Não deveria ter uma compensação entre o que está sendo provado? Então, eu vejo que numa CPI poderia haver a discussão política e passar talvez para o judiciário, porque nós temos medidas cautelares. Você é um advogado, sabe bem disso, nosso trabalho. Medida cautelar, uma situação cautelar na justiça, mas instruída pelo aspecto político, para que esses 24 bilhões não sejam pagos até que haja uma decisão. Porque nós sabemos que o crime faz coisa julgada no cível. Não é isso, né? Então, nós estamos tratando de crime, de apropriação indébita, crime de todo tipo contra a ordem pública, o ordenamento público, do direito público. Nós estamos falando de crime. Então, teria que haver, né, seria importante haver, do ponto de vista político, um posicionamento político que indicasse que os procuradores da União sustentassem a tese de que esses valores de 24 bilhões não podem ser pagos para as empresas que também roubaram. Absurdo, absurdo, absurdo. Como é que você vê isso, Ney? Não, o senhor tem plena razão.
Agora, só para continuar no raciocínio, eu queria saber o seguinte. Como advogado, todo mundo, doutor Éder, pergunta o seguinte, mas aonde está a grana? Para onde foi o dinheiro? Alguns milhões de dólares já foram repatriados. Né? Falou-se há pouco tempo que as empreiteiras teriam oferecido 900 milhões em troca de leniência, etc, etc. Agora, isto é objetivo. A Petrobras entrou com uma ação contra as empresas querendo o seu dinheiro de volta. É factível isso? É viável? Olha, você vê mais um motivo de essas ações todas. O Brasil precisa saber que, primeira coisa, esses que não têm foro privilegiado estão numa situação mais confortável, porque de imediato eles já ficam sabendo qual é o destino. Qual é o destino. Porque a pior coisa é você ter um processo, você não sabe como ele começou, como é que vai ser o andamento e qual vai ser para qualquer réu. Qual o final, a expectativa final. Não, se eu for julgado como criminoso, depois da ampla defesa, do contraditório, eu posso pegar até 30 anos, até 20, até 5, 10. Então, para se preparar a sua vida, sua existência. Então, esses são até melhor. Agora, o que o Brasil precisa saber, né, é que esse que tem foro privilegiado ainda está na fase de investigação. Depois da investigação, como você disse, vai para o Janot, né, que é o Procurador-Geral da República, que é o Ministério Público é o titular da ação penal. Então o Ministério Público ainda vai preparar a denúncia, o Supremo vai receber a denúncia e ainda vai começar o processo. É coisa, para mim, 10, 15 anos. Ou 10. Então, o importante é que neste momento eles sustentam na defesa, a gente ouve falar nas defesas, as empresas, eles sustentam a seguinte tese. A seguinte tese. Olha, nós tivemos que pagar uma propina, senão nós não teríamos contrato. Isso é muito complicado, fazer uma sustentação dessa, quando ao mesmo tempo a Petrobras fala, não foi o segundo, terceiro escalão que negociou com vocês. Nós temos a certeza, cadê a certeza absoluta? Quanto um debeato, quanto que foi fixado para poder entrar com uma ação de indenização, se nem começou ainda a investigação dos maiores, porque tem foro privilegiado. É difícil de explicar isso e entender isso, não é? Mas, em síntese, é assim, a Petrobras, dizia a direção da Petrobras, que estava lá a Dilma, então, que era impoluta, aqui não tinha nada, foi o segundo, terceiro escalão que negociou. Mas agora, qual é o processo findo? Que já se sabe, porque também aqueles que foram julgados no Curitiba, com o juiz, ainda está com o juiz Moro, mesmo tendo a sentença, ainda cabe apelação. E aqui no Brasil só somos culpados mesmo, por isso que o crime faz prova no cível, somos com o trânsito de julgado final. Então, mesmo que apareçam alguns valores lá, então eu não estou entendendo o que está acontecendo. Tem alguns valores, como é que pode... Porque não dá para você entrar com uma ação indenizatória ou para repatriar um certo valor, para ficar mais simples, trazer de volta para a Petrobras dinheiro que eles acham ou que eles têm notícia, mas que não está ainda com o crivo final da justiça. Você não pode se você não tiver um quantum definitivo. Eu não vejo, mesmo não acompanhando o processo, nenhuma informação de que já se tem o valor exato para entrar. Então, é umas jogadas políticas que estão inflacionando, tensionando, e talvez a gente não veja. Por isso que a necessidade da CPI política, isenta de aspecto político, ela é política, mas isenta de força, de uma força ou outra força contra. E a coisa está no Senado, e principalmente no Senado está mais equilibrada entre os partidos de base e partidos de oposição, e essa também hoje até mais a favor da oposição na Câmara Federal. Então é necessário fazer isso. Mas eu vejo que é um samba do crioulo doido, tudo isso, tem muito de política. Então agora a Petrobras é santinha assim, olha, eu quero até o dinheiro deles, que eles levaram embora as empresas. Mas isso não está esclarecido em nenhum processo. Muito bem. O X da questão de hoje na TV Web São Caetano é a CPI da Petrobras e as investigações da Operação Lava Jato. Agora, eu queria saber do senhor o seguinte. Está havendo uma verdadeira batalha no parlamento. Uns querem que o relator Luiz Sérgio convoque fulano, que ele é do PT. Outros que convoque Beltrano.
O senhor se lembra de alguma CPI que tenha ocorrido aqui em São Caetano, na Câmara de Vereadores, da qual o senhor é protagonista do povo? Daqui a um minuto. Com certeza tu me conoce. Soy López, artilheiro de 17 de Birigui. Bicho, topei da vida, porque eu te fiz um dos gols mais bonitos de Brasil e hoje não deixo minha foto no destaque. Fiz um golaço, bicho! Mereci uma foto na página de esporte. Não, esporte não, capa de jornal. Merecia, hein? Ei, cabrão! No destaque? Não. O que interessa é destaque. Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano. Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. TV SC, a TV de São Caetano para todo o planeta. A CPI da Petrobras e as investigações da Operação Lava Jato constituem o X da questão desta semana com o advogado, o escritor, jornalista e o vereador à Câmara Municipal de São Caetano, Dr. Éder Xavier. Dr. Éder, São Caetano já teve alguma CPI na história da Câmara Municipal de São Caetano? Tem. Eu tenho notícias que teve uma CPI em São Caetano do Sul, que é da Transbraçal. Foi protagonista dessa CPI o vereador Horácio Neto. Na época, acho que era do PT. E se instalou uma comissão parlamentar de inquérito, também ela estava para sair, acabou saiu um pedaço. Eu não tenho bem as informações a respeito disso. Mas esta prática de CPI, vamos dizer, a ideia da CPI, a concepção jurídica da CPI, que está a Comissão Parlamentar de Inquérito nos municípios, no Estado e na Federação, né, na União. Quer dizer, tanto a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, a Câmara Federal, né, elas podem abrir Comissão Parlamentar de Inquérito. E isso teoricamente é muito importante. Mas como disse no bloco anterior, precisa haver nas câmaras de vereador um equilíbrio político entre situação e oposição. Porque senão você pede uma CPI, por exemplo, no São Caetano, objetivamente, 19 vereadores, 16 estão na base, tem 3 vereadores, esse vereador da oposição pede CPI, 16 não abre a CPI, ou se abre a CPI para não pagar o preço de não ter aberto a CPI, se acontece isso, eles comandam a CPI. Põe lá o relator da CPI, põe os membros da CPI, pergunta só o que quer, então desvirtua a ideia da CPI. Mas agora você vê aqui, olha, como hoje, é por isso que eu falo, como hoje já no Congresso, né, na Câmara do Deputado Federal e também no Senado, um equilíbrio de forças, pela fraqueza do governo do PT em função de todas essas denúncias, então uma CPI pode sim ser aquilo que é o espírito da CPI, materializar o espírito de trazer à lume a verdade no mundo político. E você vê aqui, olha, CPI planeja, outra notícia de hoje, CPI planeja responsabilizar, hoje é dia 11 de maio de 2015. Então está aqui, olha, CPI planeja responsabilizar o Conselho da Petrobras em subrelatórios. Agora, quem é que estava presidindo o Conselho da Petrobras? A Dilma Rousseff, entre 2003 e 2010. Depois do Guido Mantega. A ideia é dribblar o relator Luiz Sérgio do PT, olha como tem o relator na CPI, pela força política, para apontar que o colegiado teve responsabilidade por prejuízo em obra como Comperge, Abreu e Lima, além da refinaria de Passadena. É evidente, porque nós temos o problema da culpa, o advogado sabe o que a gente está falando aqui, você também é fácil entender. A culpa é em elegendo e em vigilando. Eu elegi mal o meu funcionário fez um montão de besteira, eu sou responsável também. Eu elegi mal um funcionário. Não pode falar que está só assim, é fácil.
Eu pego um laranja lá, boto lá embaixo, ele faz um montão, no segundo, terceiro escalão, ele pega um monte de dinheiro, rouba tudo, dá quase tudo para mim, e depois eu vou falar que foi ele o culpado. Não é assim, não. A lei não é boba desse jeito. Boba é você, que acha que o tempo todo o político pode tapear a lei. Então, veja bem, a culpa é em elegendo. Eu elegi mal. Né? E em vigilando. Está na esfera da minha vigilância. E eu também não tomo nenhuma decisão. E no caso da Dilma aqui, ela presidindo o conselho de administração da companhia, no meu ponto de vista, ela tem as duas responsabilidades da culpa. O elegendo e em vigilando. É lógico que tem. Porque estava na esfera, esses pessoal é tudo próximo. Imagina a Petrobras de comprar uma refinaria chamada Pasadena, de milhões, num outro país. Eles compraram tudo, ela assinou tudo, não viu nada? Você está brincando. Isso aí é uma coisa... Tentar enganar o povo desse jeito. Depois também todos os investimentos que foram feitos no Abreu e Lima. Há disparates de preço de mercado no Abreu e Lima de 100%, 200%, 300%. Ela não viu absoluto... Chega, o Dilma, chega o Lula, de imaginar que o povo é tão bobo assim. Os políticos estão se revoltando também, cansaram, estão se revoltando. Então, uma CPI é capaz, sim, neste momento, de dar certo. E a CPI fundamentar de tal maneira a que possa existir um gancho para o impeachment da senhora Dilma. Hoje, uma comissão está, hoje, no dia 11, está lá hoje, em Curitiba, entrevistando aqueles que não têm, inquirindo, né? Inquirindo aqueles réus do processo da Lava Jato pelo juiz Moro que não têm o foro privilegiado. Imagine o que esse pessoal vai falar, até porque eles estão na delação premiada. Então, se derem subsídio, se derem informações, e aquilo que possa corroborar, fundamentar a ideia dessa teoria da culpa, que é uma teoria da culpa dentro da legislação brasileira, que é a responsabilidade do gestor público, tanto em elegendo por quem ele elegeu como diretor, como em vigilando, na esfera de vigilância dele. Então, eu imagino que há um ambiente político para que haja e venha se materializar uma comissão parlamentar de inquérito que não tenha tanto uma influência do ponto de vista deste ou daquele partido, deste ou daquele que está na situação. É uma ação política, mas uma ação política, a CPI, que deve assambarcar, deve envolver todos os fatos distante do aspecto de situação e oposição. Me parece que isso pode acontecer a partir de agora, porque uma comissão de parlamentares está em Curitiba ouvindo todos aqueles que não têm foro privilegiado, e alguns deles que terão sentença esses dias. Tem uma outra questão aqui, que surge aqui, que é a seguinte. O presidente da Câmara e o presidente do Senado estão irritados com a presença dos seus nomes nessa história toda. O senhor Paulo Roberto Costa, na semana passada, depondo na Câmara dos Deputados, dessa comissão que o senhor está analisando, ele disse que teve contato na casa do senador Renan Calheiros. Quer dizer, a menos que ele tenha algum problema contra o Renan Calheiros, deve ter havido alguma coisa para o sujeito falar. O Cunha está uma fera, porque andaram mexendo lá no computador dele também, no negócio lá. Agora, quais os limites da investigação num caso como esse? Não tem limites? Não, você vê bem, não há no direito pátrio, você sabe muito bem, uma limitação dos agentes públicos, né? Por exemplo, do Ministério Público, que tem aquela discussão para ser julgado se o Ministério Público pode ou não investigar, né? Mas da Polícia Federal, vamos dar qualquer polícia Civil, mas a Polícia Federal aqui no caso, né? Limitação. Pelo contrário, se um agente público, um delegado da Polícia Federal, um agente federal, verificar algo e ele deixar de fazer as ligações criminosas, ele vai ter uma grande responsabilidade na mão por agir dessa forma. Então não tem limitação. Pega-se uma coisa, pega outra e vai, não pode ser. Agora, a limitação política, porque esse é o presidente do Senado, aquele é o presidente da Câmara Federal, essa limitação não pode haver.
Em hipótese alguma pode haver, entendeu? Agora, eu verifico e insisto que hoje há um momento propício para as investigações através da CPI. Então, o maior e melhor investigador é a CPI, porque o senhor Renan Calheiros não tem também a base toda do Senado ao lado dele, o senhor Renan Calheiros. E o Cunha também não tem todos da Câmara Federal. É uma parte, Uma né? parte. Então, esse equilíbrio vai esclarecer muito se o Renan recebeu esse moço aí, como é que é o nome? O que você disse, Ney? Como é que é o nome? Renan Calheiros? Não, Renan Calheiros recebeu na casa dele o que estava depondo. O Paulo Roberto O Paulo Costa. Roberto Costa. Então, aí a CPI vai querer investigar isso também. Graças a Deus que o momento político é interessante para a CPI. Eu creio, viu, Ney? Até porque ainda está na fase de investigação, né? Aqueles que têm foro privilegiado, na fase de investigação, para depois mandar a denúncia para o Janot, mandar o inquérito para o Janot fazer a denúncia, para ser aceita. Então, é coisa de 10 anos, sei lá, eu creio muito mais na CPI, pelo jogo de forças que hoje está dividido no Congresso. Agora, uma questão das últimas horas. Ontem, um grupo de manifestantes fez sentir à imprensa que, a partir da semana passada, aonde quer que se apresente a presidente Dilma, presidente Lula ou alguém importante do PT, eles estarão lá para vaiar e fazer panelaço. Em qualquer parte do país, a qualquer hora do dia ou da noite. Nesse final de semana, a presidente Dilma foi madrinha de casamento de um eminente médico de São Paulo, Calil, que casou, etc. Tinha manifestação do lado de fora, teve correria para a chegada, correria na saída. Como é que o senhor acha? Isso nunca aconteceu no Brasil. O que o senhor acha que está acontecendo? Olha, Ney, você toca em um ponto fundamental. Você vê, nós tivemos... há um pensador francês, Gustave Le Bon, que faz uma diferenciação entre povo e multidão. Então, nós tivemos no Brasil, sim, uma multidão enorme. Multidão segue grito de heróis, pseudo-heróis, multidão. Agora, o povo tem consciência. O que acontece é que nós estamos saindo, o Brasil está saindo da fase de multidão, pela miscigenação, as raças todas que vieram para cá, etc. Nós estamos amadurecendo enquanto a cidadania, que está dentro do nosso ser, cidadãos, exigir nossos direitos, o direito da liberdade. O direito de liberdade implica em reivindicar espaços. Então, o Brasil está deixando de ser um grupo, uma multidão enorme, 200 milhões, multidão, né, para ser um povo. O povo tem consciência do seu território, da sua história, da possibilidade de reivindicar, os caminhos de reivindicar, do que é o processo político. O povo é melhor informado e muito mais pela informação. Quanto mais informação você tiver, mais interesse em participar você tem. Então, o que está acontecendo é que surge, graças a Deus, Deus é brasileiro mesmo neste momento, esta é uma oportunidade de consolidar que o Brasil não vive só de uma multidão que vem aqui fazer papagaiada, alguém conversa coisa furada e acaba levando no grito, na emoção. Graças a Deus nós estamos chegando numa situação de povo. Então é isso, para mim, é isso que está acontecendo. Há um povo, brasileiros mais maduro, mais próximos da cidadania, para materializar os ideais da cidadania participativa. Então, o que está acontecendo isso no Brasil. E a dona Dilma não vai se safar mesmo disso, não. Vai pagar um preço muito alto por tudo que eles fizeram, principalmente o PT, nas coisas públicas, no valor, no erário. Ele vai pagar um preço sim. E está certo. Eu também, esses dias aí, quero confessar aqui que a Dilma foi lá falar, eu bati lá o panelaço lá, saí na janela da minha casa. E é isso que o povo tem que participar. Tem que participar. É isso que está acontecendo, Ney. É um momento em que deixa o brasileiro de ser uma multidão aí que segue grito, não é? E hoje materializa o ideário de povo, um povo unido. Acompanhe agora a palavra final do vereador Éder Xavier, do escritor e jornalista, e do advogado Éder Xavier. Acompanhe agora a sua palavra derradeira nesta edição do X da Questão. Ney, aqui é você despedindo, mandando um abraço, você que acompanha a TV SC, Nossa Cidade é o Canal,
a você que acompanha o programa X da Questão, a você, Ney, que dá a oportunidade de a gente comentar, a produção agradecendo, que traz esses temas tão importantes para nós conversarmos. E eu gostaria de dizer a você que nós temos aí a semana que vem um novo programa, certamente com um tema bastante interessante. Quero você presente, quero estar com você, Ney Gonçalves. Uma boa semana para todos.